Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Malaquias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Nós vamos ler o capítulo de número 1, verso de número 10, para começarmos. Depois vamos para outras partes do livro, mas começamos aqui em Malaquias 1, versículo 10. Diz assim, profeta Malaquias, capítulo 1, verso 10. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado pelo nosso coral. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado pela tua igreja, pela certeza que o Senhor mesmo se faz aqui presente. E agora pedimos que o Senhor, que já recebeu o nosso louvor, já ouviu a nossa oração, se digne também de falar conosco. Fala conosco, Senhor, a tua palavra. E que esta palavra encontre lugar em cada mente, em cada coração, produzindo assim fruto de vida eterna e de glória para o teu santo nome, o nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso coral faz 96 anos, coral este que se apresenta praticamente cada domingo nos nossos cultos vespertinos, sempre nos abençoa, nos edifica, nos eleva a Deus por meio dos hinos que são entoados. Louvado seja o Senhor por isso, por esse presente, por esse dom, por essa graça que o Senhor concede a essa igreja. É um presente do Senhor pelo qual louvamos o Senhor. E é claro que numa noite como essa, em que celebramos a Deus, também pelo nosso coral, é suscitada em nós uma reflexão a respeito de louvor, a respeito de adoração, a respeito desta palavra, que descreve esse momento que nos reunimos para adorar a Deus e que chamamos de culto, culto ao Senhor. Nós, os cristãos, os crentes, costumam se reunir para prestar culto ao Senhor, mas nem sempre nós refletimos a respeito do próprio culto ao Senhor. E cabe de início dizer que a palavra de Deus, as Escrituras, de antemão, nos dão duas verdades a respeito de culto. Uma aparentemente óbvia, mas nem sempre na prática, e outra nada óbvia. Então a óbvia é que o culto é somente e tão somente a Deus. Nós não cantamos para nenhum outro.
Nós não adoramos a nenhum outro. Nós cultuamos, nós cantamos, nós adoramos em um culto como esse, de uma igreja de Jesus, somente a Deus. Somente a Jesus, somente ao Espírito. Nós podemos cantar a Deus, louvar a Deus pelo coral, podemos. Nós podemos cantar, louvar a Deus por uma criança ou pelas crianças. Mas nós não cantamos às crianças. Nós não cantamos ao pastor. O culto nosso é teocêntrico. Deus é o centro. Os holofortes estão somente sobre o Senhor. Louvado seja e somente seja o nome de Jesus. Nosso culto é para Jesus. O nosso culto é para Deus. O nosso culto é para o Senhor. Nós nos dirigimos ao Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Agora, a segunda verdade, nem sempre óbvia, é que, ainda que o nosso culto seja exclusivo ao Senhor, nós só cantemos ao Senhor, nós só adoremos ao Senhor, nós só cultuemos ao Senhor, não é todo culto ao Senhor que o Senhor aceita. Tem cultos que são muito antropocêntricos. Canções, hinos, cânticos que falam excessivamente de eu isso, eu aquilo. Falam um pouco de Deus. Mas mesmo os cultos que colocam Deus no centro, que são dirigidos a Ele, os louvores, as canções, as ofertas, mesmo um culto como este pode não lhe ser aceitável, devidamente aceitável. É o que o Senhor mesmo vai dizer aqui no verso de número 10, uma reclamação, uma acusação, uma crítica àqueles que eram responsáveis pela adoração, os levitas, os sacerdotes. O Senhor diz assim: se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, feche as portas desse templo, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei, não aceitarei vossa oferta, diz o Senhor. Interessante. O culto precisa ser tão somente ao Senhor, dirigido ao Senhor. Mas nem todo o culto ao Senhor poderá ser aceito pelo Senhor. Então, a pergunta, irmãos, que fica... Bom, sabemos que o culto é somente para o Senhor. Mas ainda que preparemos um culto em que todas as canções sejam dirigidas tão somente ao Senhor, todos os atos de culto, toda a nossa adoração, todos os nossos movimentos, procurem exaltá-lo, mesmo assim um culto pode não ser aceito. Então a pergunta é, afinal, qual é então o culto que Deus aceita? Qual culto Deus olha e diz, este para mim é um culto aceitável? Eu recebo, eu me comprazo, eu me alegro, eu vou encher esse lugar com a minha glória, eu vou fazer descer o meu fogo santo sobre esse altar, como resposta do meu agrado. Qual é esse culto que Deus vai ficar aqui se alegrando junto conosco e manifestando o seu poder, a sua presença, de forma que essa presença fique adensada, de tal forma que nenhum de nós pode sair daqui, nem mesmo aqueles que não creem,
sem terem sido tocados, impactados, e saiam daqui, inclusive, dizendo, certamente, Deus está entre vós. Eu nem sei se acredito em Deus, mas se existe um Deus, Ele está aqui entre vós. Qual é esse culto? Então, primeiro, é um culto que reconhece quem Deus é. Toda a base de um culto, a motivação de um culto é sustentado nisso, no reconhecimento de quem Deus é. Tudo depende disso. É isso que o Senhor vai dizer, meio que com uma comparação com o seu povo. Vocês estão achando o meu altar desprezível, vocês estão cansados de me apresentarem ofertas, de me cultuarem, mas olha, entre as nações não tem sido assim. Eu tenho encontrado adoradores fora dos arraiais costumeiros. Tenho encontrado gente que está me adorando de forma que me agrada. Ele vai dizer assim, o verso de número 11, mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações. O que o Senhor está dizendo é, olha, vocês não estão me oferecendo uma oferta compatível com quem de fato eu sou, mostrando que vocês não reconhecem de fato quem o Deus de vocês é. Mas entre as nações eu tenho encontrado gente que me reconhece quem eu sou, e por isso me oferece uma oferta pura. Por que oferecem a Deus uma oferta qualificada? Não é qualquer oferta. É uma oferta pura. Porque reconhece que o nome dele é grande. Então não lhe entregam qualquer oferta, mas uma oferta especial, uma oferta qualificada, uma oferta diferente, uma oferta pura. Ou seja, aquilo que oferecemos a Deus revela quem Deus para nós é. De fato, e pode ou não ser aceito pelo Deus que é. Então, por exemplo, num aniversário, para quem que a gente entrega o primeiro pedaço do bolo? Para quem? Para quem a gente entende ser digno do primeiro pedaço. Para quem a gente entrega o resto da comida? Antes, para os cachorrinhos. Hoje em dia, em algumas casas, nem para os cachorrinhos. Para quem a gente dá de presente no dia do noivado o anel de brilhantes? Para quem que a gente entrega? Para quem, irmãos? Para a noiva. Ou seja, aquilo que a gente entrega revela de forma explícita quem a pessoa de fato é para nós. A sua importância, o que ela representa, e com Deus é o mesmo. O culto que Deus aceita é o culto que reconhece quem Deus é. Agora, segundo, culto que Deus aceita é o culto que vai além dos ritos da religião e alcança as relações humanas. O Malaquias vai falar aqui no seu livro de pelo menos 2 relações humanas que afetam o nosso culto a Deus. Deixam um culto aceitável ou simplesmente inaceitável. Uma primeira relação humana é a relação conjugal. Relação conjugal. O capítulo 2, verso 13, o Malaquias vai dizer assim: além disso, ainda cobris o altar
do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque Ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim, perguntais: mas por quê? Por que o Senhor não está aceitando o meu culto? Por que o Senhor não está aceitando o meu louvor? Por que o Senhor não está aceitando a minha adoração, as minhas ofertas? Verso 14. Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a tua esposa. A esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Então o sujeito trai a mulher, aí depois domingo vem louvar a Deus, vem cantar para Jesus, vem dizer que vim entregar o meu louvor ao Senhor. Deus não aceita. Deus fala: ó, pega essa sua oferta e vai fazer o que é direito, vai se arrepender. Não quero essa oferta. Uma outra relação, as relações sociais, capítulo de número 3, versículo de número 5, e irei a vós com juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. E agora olha só, não fica só nisso. Contra os que exploram o trabalhador em seu salário. Exploração. A viúva e o órfão. E distorcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não tem esse negócio do sujeito estar brigado com meio mundo, mas dizer assim: não, mas com Deus eu estou bem. Eu estou brigado com a minha esposa, eu não falo com os meus filhos, eu estou botando o terror lá na empresa, porque senão ninguém me respeita, eu tenho que me fazer de durão mesmo, mas com Jesus está tudo bem. Mentira. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque a coisa está interligada. A nossa relação com Deus, se acertada, acerta as nossas relações humanas. E as nossas relações com o outro, com o próximo, às vezes tão próximo que mora na mesma casa, interfere sim na qualidade do nosso relacionamento com Deus. Aí você diz assim: não, pastor, isso aí é Antigo Testamento. Então, olha só as palavras de Jesus. As palavras de Jesus, Mateus 5, 23 a 24. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem se você tem alguma coisa contra, porque tem irmão que fala assim: não, pastor, para mim está tudo bem, comigo está tudo bem. Não, mas não está falando de você. Se lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Então eu te pergunto: com quem você precisa se reconciliar antes de vir aqui apresentar a tua oferta? O teu culto, o teu louvor, a tua adoração, para que ela seja aceita. Terceiro culto que Deus aceita é o culto daqueles que foram
refinados. E, portanto, se tornaram eles mesmos o culto, a oferta. Porque, irmãos, qual é a oferta que Deus de fato aceita, senão a oferta chamada Jesus? Ou a oferta que Jesus apresenta. Então, antes de nós sermos capazes de entregar uma oferta aceitável a Deus, Jesus precisa fazer de nós essa oferta aceitável a Deus. Como o Malaquias vai dizer que ele faria com esses levitas, com esses sacerdotes, no capítulo 3, no verso de número 2, a respeito do Messias, que viria, que o Malaquias está profetizando. Capítulo 3, verso de número 2, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então, primeiro o ofertante precisa ser trabalhado, precisa ser refinado, precisa ser transformado em uma oferta aceitável, para que então a oferta dele seja agradável. Faz lembrar a história do ourives, que trabalhava com ouro na fornalha, no fogo. E uma pessoa que observava lhe perguntou: e como é que você sabe a hora de tirar o ouro do fogo? Ao que o ourives teria respondido: quando eu vejo o meu rosto refletido nele. Então, eu não estou dizendo que tudo o que acontece na sua vida, as lutas, as dificuldades, as intempéries, é Deus mandando como prova de fogo, porque Ele quer te refinar, Ele quer te purificar, Ele quer fazer de você uma oferta aceitável. Não, muitas coisas que vêm na nossa vida são as coisas que vêm devido ao fato de estarmos num mundo no qual temos aflições. São as aflições comuns da vida de todo ser humano que pisa e vive nessa terra. Nós sofremos pelos erros de outros, sofremos pelos nossos erros, é o ônus da vida. Agora, o que a palavra de Deus nos diz, é que Deus, no seu amor, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele põe a mão em tudo isso. Ele põe a mão em todas essas coisas que vêm contra nós como uma prova de fogo, para que essas coisas não nos destruam. Você já parou para pensar como é que você aguenta tanta coisa? E essas coisas não te destroem. Porque tem uma mão ali intervindo, trabalhando, agindo em tudo isso para que essas coisas não apenas não te destruam, mas que te refinem, que trabalhem no seu ser, no seu caráter, no seu coração, te purifique de mazelas, de vícios que fazem mal às pessoas que convivem com você, mas a você mesmo, a fim de que quando tudo isso passar, você saia de ali como uma oferta aceitável a Deus, como Jesus. Por isso que o Paulo vai dizer, Romanos 8, 28 a 29, sabemos que Deus faz com que todas as coisas, ou age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam.
dos que são chamados segundo o seu propósito. E que bem é esse? Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Meu irmão, depois dessa sua prova, você vai sair mais parecido com Jesus. Para bem de muita gente e para o seu bem mesmo. Sabe, uma das orações que podem fazer o maior bem para a tua alma é: Senhor, me dá o caráter de Jesus. Me dá a mente de Cristo. Me dá do seu Espírito. Que cada um aqui receba dessa graça do Espírito de Jesus. É a maior graça que nós podemos receber. É bênção para a nossa vida. E para todos aqueles que vivem conosco. Que Deus te dê um caráter segundo Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória dele. Agora, por fim, o culto que é aceitável a Deus é o culto daqueles que já entregaram tudo. Já entregaram a vida. E já entregaram tudo o que ela tem. E se tornaram, de todas essas coisas, mordomos dele. E olha só o que vai dizer o verso 8 do capítulo 3. Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda perguntais: como te roubamos? Aí você acha que eu vou continuar e vou começar a falar de dízimo, né? Não vou não. Não vou não, irmão. Sabe por quê? Porque dízimo é muito pouco. É fichinha. Difícil mesmo. E só possível pelo Espírito de Jesus, aquele que entregou tudo. Entregou a vida na cruz. Entregou o seu sangue como oferta por todos nós. Derramou até a última gota. Até a última gota. Não negou nada, entregou tudo. Difícil mesmo. E só possível pelo Espírito dele. Espírito de Jesus. É o que ele vai dizer em Lucas 14:33, você acha que o Antigo Testamento é difícil? É impossível andar com Jesus sem o Espírito dele. Porque Lucas 14:33, o Senhor vai dizer assim: assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, em vez de tentar explicar isso aqui, eu vou fazer igual Jesus e contar uma história. É a história daquele sujeito que passou por uma loja e viu na vitrine uma pérola. Uma joia. E ele ficou simplesmente deslumbrado. Ele nunca viu coisa igual. Aquela pedra o fascinou. Ele foi atraído. Então ele não se aguentou, entrou na loja e perguntou ao dono: escuta, quanto que custa aquela joia? E aí o dono respondeu: tudo que uma pessoa possui. Não, como assim tudo que uma pessoa possui? É, tudo que uma pessoa possui.
Tá, e se a pessoa tiver só uma bicicleta, então vale uma bicicleta. Tá, e se uma pessoa possui casas, fazendas, empresas, então a joia custa casas, fazendas, as empresas, tudo. Qual o preço da joia? Tudo que uma pessoa possui. E aí o sujeito pensou, e aí ele quer aquela joia. E aí ele então foi para casa e trouxe tudo. Ele trouxe a escritura da casa, ele trouxe a chave do carro, ele trouxe os cartões. E aí o dono falou: é isso tudo que você tem? É. Mas você tem família? Você tem esposa, filhos, cachorro? Eu tenho. Então, passa para cá também. É tudo. É tudo. E aí ele passou. O que mais você tem aí nesse bolso? Ah, tem uns trocadinhos. É tudo, amigo. E ele pôs, e aí, está aqui a sua joia. A mais linda joia. E ele pega aquela joia. E ele está deslumbrado com a joia. E com pesar no coração. Mas quando ele vai dar o passo para ir embora, aquele dono fala: mas espere aí. Está aqui a escritura da sua casa. Está aqui a chave do seu carro. Está aqui os cartões. Está aqui a sua esposa. Está aqui os seus filhos. Mas lembre-se, tudo isso é meu. Cuide muito bem para mim. Então, sabe essa roupa que você está usando aí, querido? Sabe o teu corpo? Sabe essas capacidades, esses dons, talentos? Sabe essa vida que você diz que é sua, ninguém tem nada a ver com isso? Tudo isso pertence ao Senhor. Mas Deus colocou tudo nas tuas mãos. Para duas coisas. Para te abençoar e você louvá-lo pelo que Ele é e como Ele é bom para você. Mas em segundo, para você abençoar o maior número de pessoas possível, para que essas pessoas também conheçam a Jesus e o louvem pelo que Ele é. Então administre muito bem o que Deus colocou nas tuas mãos. Debaixo do olhar dEle, com Ele, e para a glória dEle. Porque como diz o Romanos 11:36, porque todas as coisas, não são algumas coisas, não são muitas coisas, não é a maioria das coisas, são, porque todas as coisas são dEle, por Ele e para Ele, a Ele seja a glória eternamente. Amém. Então, irmãos, qual é o culto que Deus aceita? O culto que Deus aceita é aquele cuja oferta o agrada. E a oferta, irmãos? A oferta é a nossa vida. Com tudo que ela é, com tudo que ela tem, e que inclui, inclusive, estes ajuntamentos que nós fazemos aos domingos para louvar a Jesus. A minha oração é que o Senhor faça da nossa vida uma oferta agradável a Ele, a fim de que Ele aceite a cada semana o nosso culto. Porque como Ele diz: exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.